Olá pessoal, Diego Dias falando e este é o canal Rota Default. No vídeo de hoje falaremos sobre Port Security para suítes Tricom HP e H3C, baseado no sistema operacional Comair. A funcionalidade de Port Security geralmente é utilizada quando a gente quer limitar o posicionamento de um servidor ou máquina em determinado suíte. Então, imaginando que você tem um servidor e coloca na porta 1 de um determinado suíte e não quer que aquele servidor, que aquele cabo seja movido para outra porta, ou ao contrário, que aquela porta seja desconectada do servidor e um usuário ou um invasor conecte um cabo no lugar, o Port Security ele registra o endereço MAC de forma estática ou de forma manual e só permite que o tráfego que flua no switch seja com esse MAC originado pela máquina legítima. Então, o Port Security permite também limitar o número de endereços MACs apreendidos por porta. Eu consigo limitar a quantidade de endereços MACs que podem comunicar naquela porta. Previne contra acesso não autorizado à rede, validando o endereço MAC de origem do tráfego de entrada. Então, ele vai validar lá no frame, no quadro Ethernet, se aquele endereço MAC ele é verdadeiro. E caso você tire um cabo, o MAC está registrado com Port Security na porta 1, e você mova aquele cabo para a porta 10, por exemplo, apesar de estar na mesma VLAN, ele não vai permitir que aquele MAC funcione em outra porta, só na porta que o Port Security registrou aquele endereço. Pode ser configurado para limitar uma certa quantidade de endereços MACs apreendidos dinamicamente em uma porta. Consigo dizer, essa porta só vai apreender 30, 60 endereços MAC. Ele é utilizado contra ataques de Coverflow ou MacFlood. Então, o atacante pode querer transformar o switch em um hub para poder snifar o tráfego da rede. Ele faz um ataque inundando o switch de endereços MAC falsificados, a fim de estourar a tabela de endereços MAC. Digamos que o switch suporte 14 mil endereços MAC. Então, com ferramentas simples, o atacante, com ferramentas como uma COF, o atacante consegue estourar o limite dessa tabela, a tabela cão, a tabela de endereços MAC, e a partir daí o switch, alguns modelos de switch, eles vão atuar como um hub, encaminhando todo o tráfego para todas as portas. Com o Port Security atingir o limite de endereços MAC, ou se o endereço MAC for o incorreto, a porta não vai deixar aquele tráfego atravessar a rede. É utilizado para proteger a rede contra os usuários que conectam equipamentos não autorizados. Então, se um usuário tirar uma máquina de uma porta que está com Port Security, apreendido o endereço MAC daquele host, ele tirar e colocar um roteador de link, um outro equipamento que faça roteamento e que tenha endereço MAC, ou você colocar um hub colocando mais hosts, ele não vai permitir que esse tráfego flua na rede. O Port Security suporta os seguintes métodos de segurança. Então, o controle de aprendizado MAC, que inclui dois modos, o Auto Learn e o Security. A aprendizagem de endereços MAC é permitida no modo Auto Learn e desabilitada no modo Security. Então, no modo Auto Learn, em alguns fabricantes chamado como modo Stick, ele permite que você configure o Port Security numa interface e ao conectar um computador, um notebook naquela porta, o switch automaticamente aprende aquele endereço MAC e deixa registrado. No modo estático, você precisa configurar manualmente o endereço MAC de cada máquina. Ou o modo Authentication, que não faz parte do escopo desse vídeo, que inclui a implementação de autenticação utilizando endereço MAC, 802.1x ou a combinação de ambos. Eu vou focar no controle de aprendizado MAC, porque é a maneira mais usual, é a maneira mais comum e mais simples de se efetuar numa rede local. Então, configurando o Port Security no modo Auto Learn. Então, basicamente, você habilita o Port Security globalmente no switch. Então, Port Security Enable. Vai na interface que você quer habilitar o Port Security, digita o número de endereços MAC que você quer que aquela porta aprenda. Então, numa porta que vai conectar um host, coloca a máxima quantidade de endereços MAC 1. E quando você configura o Port Security Port Mode Auto Learn, quando a máquina subir, o switch automaticamente vai adicionar aquele endereço MAC no arquivo de configuração da RAM. Então, quando você reiniciar aquele switch, aquela configuração vai desaparecer. Se você salvar, a configuração fica salva. Caso você queira configurar um endereço MAC de forma estática, antes do switch aprender o endereço MAC de uma máquina, você pode inserir Port Security, MAC Address, o Security e o endereço MAC seguido do ID da VLAN, porque o Port Security ele utiliza uma tabela paralela de endereços seguros. Então você precisa dizer o endereço MAC e a VLAN.
Quando você configura o Port Security, a opção No Action, basicamente, ele vai permitir os frames com endereço de origem registrados e vai bloquear os endereços restantes. No caso, é possível alterar o comportamento de bloqueio. Então, no modo Block MAC, é possível bloquear o encaminhamento de frames não registrados e adiciona o endereço MAC para uma blacklist por 3 minutos. Então, ele consegue manter ali aquele endereço fora. A Disable Port desativa a porta até ela ser ativada novamente. Então você precisa dar um shut no shut, no modo de intrusão que vai subir quando o endereço MAC não permitido funcionar na porta. Ou desabilitar a porta temporariamente. Então desativa a porta por um período. E o período pode ser configurado com Port Security Time Disable Port. Dentro da interface é possível mudar o modo de intrusão com Port Security Intrusion Mode. E aí você coloca o Block MAC, o Disable Port ou o Disable Port de forma temporária ali. O comportamento padrão, se você conectar, não configurar nenhum desses modos de intrusão, o switch vai permitir o frame legítimo e vai bloquear aqueles com endereços MAC de origem não permitidos, tá? Então, essas são configurações adicionais de bloqueio. Timers. É possível também configurar nos modelos mais atuais do Conair o tempo, aquele endereço stick, aquele do auto learning, ele vai ficar registrado na memória RAM. Então você conectou o cabo, o switch aprendeu, você tirou, levou o notebook embora, você pode no outro dia conectar em outra porta. Com o aging a gente consegue efetuar esse tipo de configuração para que o switch renove essa configuração de endereços aprendidos. E o tempo também das portas que podem ficar desabilitadas, com o Port Security Timer, Disable Port e o tempo. Exemplo de configuração. Aqui numa interface Giga 1/0/1, a porta está na VLAN 5. Eu configurei o endereço MAC para, no máximo, um endereço MAC aprendido. O modo AutoLearn, para ele automaticamente adicionar na configuração o primeiro frame que bater, ele vai registrar o endereço MAC de origem. O modo de intrusão Block MAC. E ali a configuração do MAC Address já aprendido. Então, Port Security, MAC Address Security, o endereço MAC e a VLAN. Essa configuração ela é inserida automaticamente no modo AutoLearning. Um detalhe importante é que a configuração do Port Security ela só tem função local no switch. Então, se o endereço MAC está registrado num determinado switch e ele mover para uma outra porta desse mesmo switch, mesmo que o endereço está permitido na porta 1 e você conectar esse equipamento na porta 10, não vai poder comunicar, mesmo que esse endereço seja aprovado na porta 1, ele não funcionaria em outra porta. Mas se você levar esse mesmo host para um outro switch, a comunicação funcionará normalmente. Não haverá esse bloqueio. O Port Security só tem função local. Aqui um outro exemplo de configuração. Então, Port Security habilitado globalmente, né, que eu ocultei na outra informação. O timer de AutoLearn vencendo a cada 30 minutos. Dentro da interface Giga, a configuração coloca para aprender 64 endereços MAC no modo AutoLearn e no Intrusion Mode Disable Port temporariamente. Uma coisa interessante nessa configuração, que é do guia de configuração da HP, a porta vai aprender os 64 endereços MAC. Então, a partir que ela aprende o endereço 65, a porta ela vai entrar no modo de bloqueio temporariamente para todos os endereços. Então, é bom prestar atenção nesse tipo de configuração. E a partir disso, a configuração do Port Security Timer Disable Port ficará 30 segundos desabilitada. Para mais informações, acesse computadores.com.br/ebook. Nós temos o e-book Guia Básico para a Configuração do Switch, que possui diversas configurações de segurança, incluindo a configuração do Port Security. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu estou deixando alguns artigos sobre Port Security que a gente tem no blog e nossas mídias sociais. Até logo, pessoal!